Agora vamos preparar aqui para a gente começar a nossa aula, papel e caneta na mão. Afinal de contas, nem sempre a gente tem essa oportunidade, né? Jane Cleide, agora é contigo, Jane Cleide. Estou aqui ao seu dispor. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Como fui muito bem apresentada pelo meu patrocinador, que honra estar aqui com vocês. Eu sou Jane Matos, como o Daniel, o meu presidente e patrocinador, me apresentou. Falo aqui de Aracaju, do menor estado da federação. E agora eu vou compartilhar com vocês a minha história. Daniel, pode passar o próximo. Eu conheci a empresa aos 19 anos, morava em uma cidade do interior, fazia duas faculdades, fazia vendas de cosméticos, como tem aí uma imagem ilustrando, e trabalhava como escrevente de um cartório. Então, se você está aqui, tem uma vida extremamente corrida e não se imagina mais com o tempo de fazer mais nada, que precise de você com o tempo disponível para dedicar a isso, mas que possa se encaixar no seu cotidiano, no seu dia a dia, essa pessoa era eu. Se alguém dissesse para mim que eu precisava abrir um comércio ou cumprir mais um horário, eu não tinha tempo. Mas eu tinha tempo de incluir mais alguma coisa para vender. Porque mesmo fazendo tudo isso, pode passar mais um, Daniel. Tudo que eu queria naquele momento, aqui já me apresentei, aqui está o meu patrocinador atual. Tudo começou com o Francisco Porfírio, eu conheci através da internet, através de um carro plotado, de um poder aquisitivo alto. E aí eu fui para o site, na época não tínhamos o celular com internet, então eu fui pesquisar o que era a Herbalife e caí em um site, e este homem que está aí, o Francisco Porfírio, ele me fez o cadastro, na época me orientou. Hoje ele não está mais aqui entre nós, já partiu, já cumpriu a missão dele, e com muita honra, o meu patrocinador atual é o Daniel Henriques e a Cris. Pode passar, Daniel. E naquele momento, aos 19 anos, fazendo todas essas coisas que eu acabei de falar para vocês, tudo que eu queria era R$ 500 extra. Para quê? Para ajudar na formação. Eu era estudante do curso de Direito na universidade particular e de Administração de Empresa na universidade pública. Então, como todo estudante, sempre tem muitas despesas, e eu entrei na Herbalife na época para ganhar R$ 500. Eu sempre ganhei muito mais do que isso. Pode passar, Daniel. E aí, em evento, eu fui me desenvolvendo. Quando eu entrei, me disseram que eu tinha que estar nos eventos para aprender com as lideranças. E aqui está eu, aqui o Daniel vai posicionar aí para vocês uma setinha, para vocês conseguirem já me localizar. E de evento em evento, a gente vai aprendendo, se desenvolvendo, crescendo no plano de marketing. Esse plano que temos aqui à disposição para todo mundo que entra aqui pode chegar nos mais altos níveis da nossa companhia. Pode passar, Daniel. Aqui são alguns eventos, sempre com os melhores, com a liderança, em outros estados, sempre buscando evoluir. Pode ir passando. Mais eventos, as nossas certificações, a nossa turma daqui de Sergipe. Gente, e aqui está uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Na maioria das vezes, a gente trabalha e não pode nem ter um tempo para usufruir as férias, porque às vezes até tem tempo, mas não tem dinheiro, ou vai usufruir umas férias medianas. Então, aqui na empresa, quando você trabalha de forma séria, comprometida, a empresa nos presenteia com férias, tudo pago, simplesmente como a gente viu no final de semana agora, você deixa a carteira em casa, como meu cunhado falou, e chega lá e você não vai ter despesa nenhuma. Então tá aqui, as minhas primeiras férias foi um cruzeiro, tá? A turma aqui, as mulheres lindas, belíssimas. Depois foi outras férias num resort na Bahia. Tudo incrível, tudo impecável, a empresa preparou tudo com muito carinho. Você pode até ir em um resort, como eu já tinha ido antes, mas ir qualificado em umas férias da empresa é totalmente diferente. O tratamento, pode passar, Daniel. E, gente, o mais incrível, eu nunca tinha tido um jantar de gala. Então, aqui foi o meu primeiro jantar de gala na empresa. Foi uma festa, quando eu cheguei lá, já fui recebida com espumante, com ópera tocando, todo mundo belíssimo, as mulheres vestidas nos seus longos, os homens nos smokes. Então, coisas que no nosso cotidiano a gente não costuma ver. Tanto reconhecimento como a empresa faz com a gente. Pode ir passando, Daniel. Aqui são algumas conquistas. Eu sempre também tive o sonho de viajar, de ter liberdade de tempo, de ter liberdade financeira. Eu sempre falo que estar na Herbalife não é só sobre dinheiro,
embora o dinheiro faz com que a gente realize muito dos nossos sonhos. Só que às vezes a gente tem o dinheiro, mas a gente não tem a liberdade de tempo, a gente não tem a liberdade geográfica, como o Daniel explicou anteriormente. A gente está posicionado em mais de 90 países, então onde você for, você já tem uma profissão. Muita gente hoje pensa em sair do nosso país, e aí o que que eu vou fazer? Então, a Herbalife, ela está presente em outros países que dá essa possibilidade. Aqui são algumas viagens totalmente pagas com os meus rendimentos da Herbalife, viagens nacionais, viagens internacionais. Pode ir passando, Daniel. Aqui foi o Chile 2 vezes, a última vez foi com o time, foi maravilhoso. Aqui na Colômbia, em Bogotá, pode ir passando. E agora, gente, eu vou entrar em um tema muito especial, que é os espaços vida saudável. Durante muito tempo, eu fiz a Herbalife, o negócio, em tempo parcialíssimo. Então, eu não tinha tempo de ter uma ferramenta maravilhosa como é o Espaço Vida Saudável. Depois eu decidi fazer a Herbalife, deixei a minha área jurídica para seguir como profissão. Então, abri o meu espaço Vida Saudável e aqui, gente, eu me apaixonei pela filosofia, pela liberdade, pela magia que é nos espaços Vida Saudável. Se tem alguém aqui que é convidado e já participa de um espaço Vida Saudável, vai poder saber exatamente o que é isso. É um ambiente preparado com muito carinho, onde você faz network, você nutre a mente, você nutre o corpo e você sai de lá realmente diferente. E as pessoas começam a perguntar: onde é que você está indo? Pode passar, Daniel. Agora eu vou passar um pouco para vocês sobre as vantagens de você ter um espaço vida saudável e também o que essa ferramenta ela pode ser na nossa vida. Então, o Espaço Vida Saudável é o nome mais conhecido por todos nós, de modo especial quem já está na companhia, mas hoje eu venho trazer um novo conceito para vocês, porque o Espaço Vida Saudável, ele pode ser considerado o nosso escritório de vida saudável. Quando a gente trata de Espaço Vida Saudável, a gente imagina as pessoas, principalmente que já estão na empresa, apenas um local onde as pessoas vão lá fazer as suas refeições, beber uma bebida funcional, um energético, ou fazer um lanche. Mas quando você tem um espaço vida saudável com a visão de um escritório de vida saudável, o escritório ele torna a visão mais ampla. E é exatamente sobre isso que eu quero mostrar para vocês. Na ferramenta Espaço Vida Saudável, o nosso escritório de vida saudável, você pode ter várias formas de multiplicar as suas rendas. Às vezes as pessoas estão aí no mercado buscando algo para fazer a mais. Então, a nossa empresa, ela dá a possibilidade de você ter várias ferramentas, ou seja, várias fontes de rendas. E hoje eu vou falar um pouco para vocês que dentro do Espaço Vida Saudável é possível ter mais de uma ferramenta, ou seja, é muito mais do que só servir a nutrição, que já é muito bom. A gente sabe que temos aqui resultados incríveis de Espaço Vida Saudáveis, faturamento altíssimos, pessoas realmente mudando de vida, com um padrão de loja, pessoas que têm espaço caseiro na sua casa, que não tem despesas com aluguel, e mudando literalmente a sua vida financeira e a vida da sua família. Passa mais uma, por favor, Daniel. E agora eu vou falar para vocês o que é possível ser desenvolvido dentro de um espaço vida saudável. Primeiramente, o mais comum, que é a preparação dos nossos produtos, que são, Daniel até mostrou aí anteriormente, que são duas bebidas, o mais comum, o mais tradicional, que é o nosso combo do espaço vida saudável, as nossas bebidas funcionais com o nosso shake. Hoje a gente tem a possibilidade de incrementar, junto com as bebidas funcionais, algumas receitas quase 100%, 90% com os nossos produtos. O que é adicionado a mais é um estilo de proteína, a mais do que as proteínas que a gente já tem. Então, além dessa preparação dos produtos, a gente tem a possibilidade do seu cliente levar para casa também outras formas de refeições. Então, se você já foi lá almoçar no Espaço Vida Saudável, você tem a possibilidade de levar para sua casa um jantar, de levar para sua casa um lanche proteico. Então, essas são outras formas de você estar agregando aí no seu Espaço Vida Saudável e estar aumentando o seu faturamento, aumentando a sua renda. E outras formas que você pode estar fazendo também aí é o seu cliente. Se seu cliente vai almoçar, você já pode chegar para ele e perguntar: o que que você vai lanchar? Se for no café da manhã, no meio da manhã ou na parte da tarde. Então, essa múltipla possibilidade das pessoas não estarem consumindo outros tipos de lanches que vai prejudicar a saúde, como o Daniel mostrou anteriormente.
A gente está vendo hoje um quadro de excessos de gordura, açúcar, sal e farinha branca e a falta dos nutrientes. Então, quando a gente agrega para os nossos clientes a possibilidade deles fazerem as refeições, levarem os lanches proteicos, você vai estar aumentando, melhorando a composição corporal do seu cliente, evitando que ele gaste aí fora com algo que não vai trazer benefício para a saúde dele. E eles ficam muito felizes, gente, porque isso é um cuidado. Imagine, às vezes as pessoas não se alimentam saudável porque não têm uma vida programada. E dentro do espaço Vida Saudável, a gente pode auxiliar o nosso cliente, mostrando para ele que no espaço ele pode fazer a organização da alimentação dele, com as refeições, com os lanches, com as bebidas. Então, falando em bebida, Daniel deu um show agora explicando para a gente sobre o Hype Drink, gente, a bebida revolucionária do momento. Aqui, eu não sei qual o seu estado, mas o Nordeste é muito quente. E aí, independente de quente ou frio, o hype é bem-vindo em todos os lugares e em todas as estações do ano. E claro que no verão acaba tendo um recorde maior de vendas, por ser uma bebida gelada, saborosa, que dá energia, disposição, repositor de vitaminas. Então, dentro do espaço Vida Saudável, a pessoa está ali, fez a sua refeição, como a gente chama de acesso, você pode preparar uma bebida. Imagine quem almoça, teve uma noite cansativa, foi trabalhar, está sem disposição, almoça, leva um hype para a parte da tarde para ajudar no foco, na concentração. Então, a gente tem múltiplas bebidas que podem estar sendo inseridas aí no seu espaço Vida Saudável e, consequentemente, aumentar o seu faturamento e melhorar também a saúde e níveis de energias do seu cliente. Mas outra forma de você também estar agregando dentro do seu escritório de vida saudável são os produtos fechados. E eu acho interessante, acredito que o mais legal de tudo isso é você investir nos nossos tabletes. Por quê? Porque os chás, os shakes, normalmente os nossos clientes eles já consomem dentro do nosso espaço. Mas aí eles podem estar consumindo de outras marcas que não têm realmente a proposta do que apresenta no rótulo, nem tudo. A gente vê cada dia que passa empresas de suplementos sendo retirados produtos do mercado por não conter realmente dentro do pote do produto o que o rótulo promete. E a gente tem a ciência por trás dos nossos produtos, a tecnologia, aparelhos que faz um mapeamento, um escaneamento dos nossos produtos que garante toda a segurança de que os nossos produtos realmente ele é um produto seguro. Então, nada melhor do que você inserir na rotina dos seus clientes os nossos tabletes, que aí a gente tem também várias opções. A gente tem suplementos de vitamina, a gente tem outros tipos de vitamina, então procura aí se você é um cliente, a pessoa que te convidou para estar aqui, e se você é um anfitrião de um espaço Vida Saudável, coloca aí uma meta. A gente está já iniciando a semana e finalizando o mês. Então, coloca uma meta aí para vender os tabletes para os seus clientes, pelo menos oferecer. Às vezes eles já têm outros produtos de outra marca e nem conhecem os nossos tabletes, porque fica um nicho muito fechado das comidas preparadas no espaço Vida Saudável e a gente deixa de falar de outros produtos que também são maravilhosos. E aí, quando a gente apresenta, eu não sabia que existia esse produto. A gente tem um produto maravilhoso, que é a base do picolinato de cromo e do morosio, que é maravilhoso também para quem hoje está tendo muita descoberta do lipedema. Então, a gente tem vários clientes que estão sofrendo com esse tipo de situação, desse tipo de gordura, que é um processo inflamatório, e a gente pode estar ajudando não só com as nossas bebidas funcionais, como também com os nossos tabletes. Então, quando a gente tem a devida informação, a gente leva com mais propriedade para os nossos clientes. E às vezes a gente quer entender tanto dos produtos e não é necessário, gente. Quando eu sempre falo que quando a gente vai no médico, o médico ele passa um remédio e olha que é um remédio. Então nós não somos médicos, nós não somos profissionais da saúde, nós vendemos comida. A nossa empresa é registrada no Ministério da Agricultura como alimento. Então a gente não tem que ter mistério para poder oferecer os nossos produtos, porque eles vão estar adquirindo suplementação, ou seja, vai complementar aquilo que ele não está ingerindo no nosso dia a dia por diversos fatores, questão climática, solo, uso de agrotóxicos, de tantas outras coisas que a gente sabe que tem alterado o valor nutricional dos nossos alimentos. Então, já acrescenta aí no seu espaço Vida Saudável
uma meta de todos os seus clientes inserir pelo menos um dos nossos potes de tablets aí na rotina deles. E claro, não podemos deixar de vender um dos nossos produtos que é fundamental. Se eu hoje estou aqui, o Daniel e todas as outras pessoas que já fazem parte da equipe, é porque um dia alguém vendeu o kit cadastro para a gente. Então, quando eu falo que o Espaço Vida Saudável, ele é o nosso escritório de vida saudável, é porque ele também é uma ótima oportunidade da gente fazer negócios nele. Muitas vezes a gente paralisa no nosso plano de carreira porque a gente não consegue escutar as insatisfações do nosso cliente e ajudar não só nas insatisfações acerca da vida moderna, da correria, do sedentarismo com a alimentação, a gente já faz, mas às vezes tem pessoas como eu. Vejam a minha história. Eu já fazia duas faculdades, eu já tinha um trabalho fixo de carteira assinada, eu ainda fazia vendas de cosméticos, de revistinha e não estava satisfeita. E às vezes a gente olha para o nosso cliente dentro do espaço Vida Saudável só porque ele tem uma profissão, é um dentista, é um advogado, a gente começa a achar que ele está já muito bem resolvido na profissão dele. Mas a nossa parte é vender também a oportunidade, o nosso plano de marketing, a oportunidade da pessoa se somar à empresa e ajudar também outras pessoas. Então, esse é um meio que a gente tem no Espaço Vida Saudável de aproveitar a oportunidade dos nossos clientes que já estão ali, para a gente também fazer o outro negócio que a gente tem, o outro produto para a gente vender, que é a oportunidade que a gente pode dar para outras pessoas de estarem acrescentando aí uma renda extra e também, quem sabe, até começar um novo negócio. Muita gente tem vontade de empreender, mas não sabe no quê, porque hoje em dia é muito caro investir em franquia, montar um mercado comum, um comércio comum no mercado tradicional, hoje é muito burocrático, muito difícil, um investimento muito alto, e às vezes as pessoas não sabem como é investir na nossa empresa, e não tem como saber se a gente não acabar explicando para eles. Então, pode passar mais uma slide, Daniel, por favor? Então, o que mais dá para fazer dentro do nosso espaço Vida Saudável? A gente pode fazer eventos. Então, eu gosto muito de fazer dentro. Eu pego o calendário, é muito importante a gente fazer um planejamento mensal. Agora, a gente vai ter muitas datas à frente, então você pode pegar datas comemorativas. Eu coloquei até aqui algumas dicas para vocês. O Dia Internacional da Mulher, só a título de que eventos, Jane, seriam esses que a gente pode fazer dentro do nosso espaço. E eu costumo convidar os meus clientes para celebrar o aniversário deles dentro do espaço. Vejam comigo, todos os dias eles estão almoçando lá comigo. No dia do aniversário, tem pessoas que queriam reunir ali, onde elas já estão habituadas todos os dias a almoçar. Outras pessoas não, preferem almoçar fora. Mas se naquele dia do aniversário dela, ela optou em fazer uma das refeições que ela fazia no espaço em um outro ambiente, você pode convidar ela para no dia seguinte, que tal marcarmos para comemorar o seu aniversário amanhã? Então, aí já é um motivo de reunir mais pessoas, a família, os amigos, e nesse momento as pessoas podem aproveitar para levar amigos que ainda não conhecem o nosso espaço Vida Saudável, que não conhecem os nossos produtos, e chegam com um convite muito sutil: vamos ali no aniversário, no meu aniversário, hoje eu vou comemorar o meu aniversário no espaço Vida Saudável. E hoje em dia as pessoas estão dando vários nomes, por exemplo, o meu espaço Vida Saudável é espaço gourmet Jane Matos, então tem vários tipos de nomes de espaços e vários modelos. Então, se a pessoa vai no seu espaço, ela já gosta do ambiente e ela vai gostar de trazer as pessoas queridas da vida dela para poder. Gente, é tão legal esses eventos que a gente faz no espaço. Vocês acreditam que eu já fiz até aniversário de boneca da filha de uma cliente? Isso mesmo, a boneca, a criança tinha comprado uma boneca, o nome era Alice, e aí ela todo dia levava a Alice para o espaço. E essas bebê reborn agora, que agora já não está mais tanto no auge, né? Mas teve um tempo de lançamento, toda criança tinha um bebê daquele. E aí ela falou: quero fazer, tia Jane, o aniversário da minha boneca Alice. Eu falei: vamos fazer. Quantos anos a Alice vai fazer? Ela: vai ser o primeiro ano. Eu disse: vai ser uma honra. Aí montei uma mesa e fiz os brigadeiros com shake. Então foi uma festa. E aí, quem foi para o aniversário da boneca? Gente, a família.
A criança foi acolhida, todo mundo estava no espaço, cantou os parabéns, a pureza de uma criança, o ambiente ficou leve, agradável. Naquele momento, a gente pode vir comemorar o aniversário aqui no espaço, Jane? Claro, claro que pode. Ai, que legal. Então, na próxima vez, a gente já chama para uma rodada de drink. Então, que tal uma rodada de hype drink no aniversário dos nossos clientes? E treinar os nossos distribuidores. O que a gente tem mais feito na nossa equipe aqui em Sergipe, a gente tem equipe em várias cidades do interior, então a gente tem ensinado, porque foi assim que a gente começou o nosso negócio, treinando os nossos distribuidores dentro do nosso espaço Vida Saudável semanalmente e depois todo mundo se reunia no nosso evento mensal. Então você já tem um aluguel pago que você pode estar aí. Fiz uma inscrição de novas pessoas. A gente vai precisar treinar essas pessoas, a gente vai precisar ensinar para elas. Às vezes a gente acha que a pessoa que fez uma inscrição, comprou o kit cadastro, ela mudou a posição. Ela não é mais só um cliente, agora ela precisa entender um pouco mais sobre a nossa empresa. A visão que ela tinha como consumidora, agora é uma visão maior. Ela se tornou dona de uma empresa nova na vida dela. E nós, como os que chamamos de patrocinadores, que é a pessoa que apresenta essa oportunidade de negócio, você tem o cuidado de ensinar e você pode usar o teu escritório de vida saudável, que é o espaço vida saudável, que o aluguel, como eu já falei, já está tudo incluso em um horário que não está funcionando, de preferência, para não ter interferência de barulho dos clientes e de outras coisas que vai interromper a linha de raciocínio sua com o seu distribuidor. Então, você pode estar utilizando deste ambiente para poder também fazer uma certificação, treinar essas pessoas ali no ambiente que é aconchegante, que já foi preparado justamente para receber as pessoas que chegam, seja como clientes, seja como distribuidores. E aí, o que é que essa pessoa vai entender? Quando ela também for dona do espaço vida saudável dela, ela vai colocar em prática aquilo que ela aprendeu com o nosso. Então, ela vai lembrar que ela treinou, ela foi treinada dentro de um espaço vida saudável. E aí aquele efeito que a gente sempre vê, às vezes até em imagens. A gente falando é uma coisa, mas as pessoas fazem aquilo que a gente faz. Então, as pessoas precisam ver, elas precisam ver a validação daquilo acontecendo, para elas também se espelhando e reproduzindo da mesma forma quando forem chegando as pessoas na equipe delas. E aí, a gente pode enxergar este ambiente do espaço Vida Saudável como um meio para fazer o recrutamento. Para você que está aqui como convidado, é uma palavra que talvez não está muito comum no seu cotidiano. O recrutamento nada mais é do que você convidar a pessoa para vir fazer aquela mesma coisa que você faz. Ou ser dono de um espaço Vida Saudável, se a pessoa não tem tempo como eu, você vai falar para ela que ela pode vender dentro da rotina dela. Eu passei 8 anos sem ter espaço vida saudável, mas eu posso dizer para vocês que o período que eu mais cresci foi quando eu resolvi abrir o meu espaço vida saudável, porque eu passei a ter mais disciplina, eu passei a ter mais ferramentas para poder usufruir daquele ambiente, daquele escritório que eu montei. Então, usando essas habilidades que eu acabei de falar aqui para vocês, o espaço ele se torna mais produtivo. Agora você pode ver, chegou um cliente novo no seu espaço, ele vai te contar, automaticamente a gente já começa a conhecer um pouco da história da pessoa. Só que o nosso olhar, às vezes, é voltado apenas para servir a nutrição, servir uma bebida funcional, que ele seja um cliente do espaço. Esse é o primeiro momento. Acolhemos o nosso cliente, apresentamos os nossos produtos, deixamos eles familiarizados com os participantes que são já do Espaço Vida Saudável. E depois, Jane? Depois a gente vai começar a descobrir com o que é que a pessoa trabalha, no dia a dia, ela vai sempre falar se está cansada, se está insatisfeita. As pessoas começam a compartilhar a vida dela com a gente. E isso é comum no dia a dia. Então, nessa escuta amorosa que a gente tem no nosso espaço Vida Saudável, é uma oportunidade que a gente tem de ajudar não só nutrindo, mas também ajudando na questão financeira. Então, eu fiz isso, eu quis criar uma nova oportunidade e lá na frente eu tive a oportunidade de escolher se eu queria fazer Herbalife somente Herbalife ou se eu queria realmente continuar em tempo parcial. Então, eu entrei aos 19 anos, concluí minha faculdade, estava numa fase da vida que muitos jovens hoje em dia estão aí, querendo ser inserido no mercado de trabalho.
Muitas pessoas saindo da faculdade hoje sem muita perspectiva do que fazer. Então, eu já saí da faculdade não dependendo da minha área, da área jurídica. Eu já tinha uma outra profissão, eu já tinha uma cartela de clientes que me dava segurança. E depois me deu segurança de ser dona do meu próprio espaço Vida Saudável. E foi aí onde tudo foi melhorando, acontecendo. Eu fui aumentando a minha cartela de cliente, eu fui trazendo as pessoas. Claro, nem todo cliente ele vai querer se tornar um distribuidor independente da Herbalife, senão não teríamos espaço Vida Saudável. Uma pequena parcela dos nossos clientes vão se somar a gente. Mas se a gente não apresenta esse modelo de negócio que a gente tem, essa possibilidade, às vezes as pessoas têm até vergonha de perguntar para a gente como que faz para ter um espaço também. Porque no mercado tradicional, quando alguém chega e diz assim, como que eu faço para abrir uma loja de sapato? Ela se torna um concorrente do outro. E deselegante. Tem que ter um nível de amizade muito grande para conseguir fazer esse tipo de pergunta com leveza. Mas se a gente chega e fala bem assim, olha, o que aconteceu comigo, contar a nossa história. O que a gente precisa mais é contar o que aconteceu com a gente. Se eu estou feliz com os meus resultados, se eu estou feliz com as ferramentas que eu escolhi para aplicar na minha vida, eu posso compartilhar isso com a pessoa e tornar a vida do outro também ainda melhor. Pode passar, Daniel, mais uma? E aqui é o que eu falei para vocês, como recrutar dentro do Espaço Vida Saudável, é acolhendo os nossos clientes, é escutando a história. Normalmente a pessoa sempre fala, olha, não, eu já trabalho, eu já faço outra coisa. Eu vou mostrar mais à frente resultado de pessoas que, assim como eu, eles também já tinham. Quando contamos a nossa história, a gente pode atrair pessoas semelhantes a gente. Mas o que eu posso dizer para vocês é que na empresa a gente tem várias histórias. Então, conecta essa pessoa que chega no teu espaço, vai fazer visita aos espaços do colega. As pessoas gostam de se conectar com histórias parecidas. Então, se é uma pessoa que é da área jurídica, como eu, estudante do curso de direito, eu vou conectar com uma pessoa que também tem essa história. Não necessariamente precisam ser histórias parecidas, mas a gente consegue visualizar melhor. Porque a linguagem do outro é exatamente aquilo que a gente vive no dia a dia. É como se a realidade do outro fosse a minha realidade. E isso torna mais fácil visualizar que aquela oportunidade também é para mim. Então, uma das formas que eu acredito muito que funciona comigo e com a minha equipe, a gente, quando chega um cliente, nós não nos tornamos uma pessoa desagradável, pelo contrário, a gente acolhe a pessoa e busca ajudar. Se ela quer só ficar na nutrição ou se ela também está precisando de um suporte para aumentar aí a vida dela financeira. E isso acontece escutando a necessidade, prestando atenção, porque às vezes a gente escuta e para ali. A gente não dá a possibilidade. Ah, tudo bem, você está precisando aumentar a renda, as contas não estão fechando, está tudo ficando muito caro. As pessoas estão precisando acrescentar alguma coisa e às vezes não sabe o quê. Porque se já está apertada e precisa investir em algo, aí já pensa logo, impossível, eu já estou sem dinheiro. E não sabe que aqui as pessoas podem começar não necessariamente como dono de um espaço vida saudável, já com uma estrutura, ou também com um espaço vida saudável na sua casa. Daniel anteriormente mostrou pessoas que têm uma loja, Espaço Vida Saudável, mas que também atendem na varanda da sua casa. Então, a gente pode começar com aquilo que a gente tem à nossa disposição. E escutando a história do cliente, a gente vai conectar a história dessa pessoa com alguém. Se a pessoa ela não quer investir numa loja, porque você viu que não é o perfil dela, conecta ela com o Espaço Vida Saudável caseiro. Ela vai olhar ali e vai ver a possibilidade também na vida dela. Pode passar mais um, por favor? E agora eu vou contar para vocês a validação do que eu acabei de falar. Aqui a gente tem essa senhora que está de calça verde, é a Rosângela. Ela foi cliente do meu espaço durante muito tempo, e durante muito tempo, às vezes, a gente começa, falou lá atrás, e aí depois a gente não fala mais. Acontece, eu acredito, com a maioria das pessoas que já tem espaço há muito tempo. A gente falou uma vez, não estava no momento da pessoa, e aí a gente respeita e ela fica cliente durante muitos anos. Então, Rosângela, ela foi minha cliente durante 8 anos. No início, ela falou que já conhecia os produtos, ela já tinha sido cadastrada na época, quando ela chegou lá no meu espaço, com uma outra pessoa, e a pessoa tinha fechado o espaço do prédio, e aí eu já sabia que ela tinha uma inscrição, a gente tem a nossa ética da empresa, ela chegava lá, ela era
cliente da Herbalife e da minha colega de trabalho. Depois de um tempo, ela disse: minha filha está precisando começar a trabalhar. E aí tudo começou com a filha dela, mas eu não sei, Jana, o que fazer. Eu falei, quer trazer sua filha para eu ter uma conversa com ela? Então veja que às vezes uma história começa com uma pessoa da família para poder chegar realmente quem vai fazer a diferença na vida do outro. Quando a gente traz alguém, a gente sempre pergunta quem você conhece. É um outro ponto também que a gente tem que começar a fazer mais, porque não é paralisar ali. A missão precisa ser continuada. Quando você traz alguém, você tem que ensinar que ela tem que continuar o trabalho, mudando a vida de outras pessoas no produto e também trazendo a oportunidade da pessoa melhorar a condição financeira. A filha dela passou um tempo comigo lá no espaço e aí depois ela acabou indo para realizar o sonho dela de fazer a faculdade, deu uma pausa, ficou com os produtos fechados, passou um bom tempo, vocês escutaram eu dizer que ela é minha cliente há 8 anos, depois de um bom tempo ela disse bem assim, Jane, eu quero voltar a fazer Herbalife, porque eu nunca fiz. Eu fiz a inscrição para consumir. E aí eu cheguei e falei, olha, você pode procurar aquela pessoa que você já tinha um vínculo de inscrição antes, que a gente tem que ser ético, pessoal, com as pessoas. E ela falou bem assim, não, Jane, já tem muito tempo. Já tem uns 6, 7 anos que meu cadastro ele está inativo. Com o tempo que a gente passa na empresa, por que que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente também trabalha com uma empresa muito ética. E aí depois ela chegou e falou bem assim: eu posso escolher ser da sua equipe? Eu falei, pode escolher ser da minha equipe. Ela disse, eu já sou sua cliente há 8 anos, então a gente já tem uma história aqui todos os dias. E aí eu comecei do básico, gente. Fiz a inscrição dela e mudei a forma de olhar para ela. Ela já não era mais só a minha cliente, agora eu precisava tratá-la como uma nova distribuidora e desenvolvê-la. E aí foi desenvolvendo, ela qualificou supervisora, e acabou de qualificar no ano passado como a mais nova equipe mundial. A outra pessoa que está aí do lado é o Cleverton, que ele tem um nome artístico, que é o Tom Ramos. Ele tem parcerias com shows fora do Brasil, inclusive através do contrato dele, como eu falei para vocês, eu trouxe as imagens para poder validar que a gente tem essa liberdade de território. Então, através da linha do Cleverton, eu já tenho distribuidores também na Itália, diga, no menor estado da federação, mas a gente pode expandir, inclusive ganhar em uma outra moeda. Então, isso é uma possibilidade que a empresa também dá para a gente. E ele era um cliente que eu perguntei para ele falou que estava com alguns problemas de saúde. Eu falei, o que é que você acha da gente fazer uma avaliação de bioimpedância, que também é uma das ferramentas que você pode estar aplicando aí dentro do seu espaço Vida Saudável. E aí ele falou, como que funciona? Eu marquei um horário do espaço, que a gente chama os espaços, o horário que não é horário de movimento de almoço, nem de café da manhã, então essas avaliações é muito importante a gente marcar nesses horários que não tem interferência, barulho no espaço para a gente poder acompanhar melhor. E aí a gente fez um acompanhamento, ele reduziu 17 quilos, ficou muito entusiasmado e começou a vender com o próprio resultado. Então, quando a gente acompanha bem os nossos clientes, eles começam a vender com o próprio resultado. E aí eu falei, olha, como você trabalha com vendas, contei a minha história para ele e falei, eu também tinha uma vida muito corrida. Se você quiser, você pode fazer uma inscrição na nossa empresa e começar como eu fiz. Quando você apresentar os seus produtos, que ele tem uma empresa de audiovisual, que é de sons, microfone, tudo relacionado à área artística dele, eu falei, você apresenta, depois que você fechar o seu negócio ali, você vai apresentar para eles a nutrição da Herbalife. E aí ele resolveu fazer a inscrição dele, e foi também assim como a Rosângela se tornou supervisor e foi crescendo no nosso plano de marketing. Então, aqui a gente tem perspectiva de crescimento. E depois que as coisas acontecem, a gente marca um jantar para celebrar. Porque às vezes a gente esquece disso, de celebrar as conquistas. Então, é motivo de celebração. São pessoas hoje que estão como aí não mais só como os clientes satisfeitos de excelentes resultados, eles estão levando a missão que o nosso fundador da empresa deixou, que é mostrar os nossos produtos para outras pessoas. Então, tem pessoas, gente, que só irá conhecer os nossos produtos com você, que pode estar aqui nessa sala hoje pela primeira vez. Então, os meus amigos não são os amigos da Rosângela, os meus amigos não são os amigos do Cleverton. E aí a gente vai escutando as insatisfações dos nossos clientes e direcionando eles para o que a empresa tem possibilidade de melhorar na vida deles também. Pode passar mais um, Daniel? E para finalizar, agora
Esse aqui, essa foto foi do nosso STS aqui de Aracaju, do domingo. Também uma pessoa que veio através do nosso espaço Vida Saudável. Ela chegou lá como consumidora, era uma pessoa que estava buscando consumir os produtos, e aí eu mostrei para ela que, como consumidora, ela poderia comprar um lote de produtos maior e aumentar a margem dela de desconto. E aí ela falou, como que funciona? Sentei e mostrei. Na mesma conversa, eu falei, Rosane, você pode inserir, assim como eu. A Rosane também trabalha em outras coisas, múltiplas tarefas. É o meu patrocinador diz que a gente atrai muitas coisas semelhantes. Então, as minhas linhas, elas também são pessoas muito dinâmicas, elas gostam de fazer outras coisas, elas gostam de ter outras rendas. Então, a Rosane também, ela é da área jurídica e ela trabalha em outras coisas, tem uma vida muito corrida. E eu fiz o quê? Contei a minha história para ela. Mostrei que ela poderia também levar os produtos da Herbalife para o meio que ela trabalha, para a empresa, para a família, para os amigos e melhorar, porque, gente, se a pessoa está fazendo várias atividades, significa que ela é uma pessoa visionária e que ela tem sonhos, que ela quer crescer na vida, que ela quer ganhar mais dinheiro. Então, ela só não tem às vezes o mecanismo correto, a oportunidade correta. Então, a nossa empresa, ela tem para todos os tipos. Se você tem muito tempo, aproveite todo esse tempo que você tem. Mas eu aprendi que quem tem pouco tempo e valoriza esse tempo também pode chegar longe, porque eu cheguei ao nível anterior que eu estou hoje, que é o membro de equipe de expansão global, em tempo parcial. Então, quando a gente valoriza o nosso tempo, a gente consegue fazer muito bem feito. Então, aqui vai uma dica para você que acha que não tem tempo, reserva, porque se você tem sonhos e o que você está fazendo hoje, ele não vai te ajudar a concretizar esses sonhos, você precisa inserir algo para lá na frente você discernir se vale a pena continuar no que você já tinha, tudo que você já fazia, ou se você tem um pouco mais de qualidade de vida. Foi o que eu chamei a Rosane para fazer. Eu falei, Rosane, o que você acha de investir em algo novo, para lá na frente você poder ter o poder de decisão, de desacelerar um pouco e ter uma fonte de renda com mais leveza. E agora, no nosso último STS, que foi domingo, por sinal, eu fui a convidada VIP, eu estava reconhecendo ela de cliente para supervisora. E agora não paramos por aqui, porque assim como a Rosângela, que foi os últimos equipes mundiais do ano passado, a Rosane também vai continuar. Ela já saiu do STS com a próxima meta dela, que é ser uma supervisora ativa, que é fazer com que a missão continue. Rosane, você agora vai encontrar pessoas que, assim como você, assim como eu, podem estar aí em busca de uma oportunidade. E essa oportunidade ela pode ser para você que está em busca de uma renda extra ou para você que está aí com tempo livre, está em dúvida. Estamos praticamente começando o ano. Diz que no Brasil as coisas só começam depois do carnaval, então o carnaval já passou. Estamos na semana pós-carnaval. Nada melhor do que você que está aqui hoje. Se você fez as suas metas para 2026 e nessas metas teria mudar de vida, mudar a sua questão financeira, você pode estar aqui diante de uma possibilidade que pode te auxiliar nisso. E se você, por um acaso, não colocou isso como meta, ainda com certeza cabe aí na sua agenda algo que possa melhorar ainda mais o seu estilo de vida e o futuro seu e da sua família. Então, gente, era tudo isso que eu queria apresentar aqui para vocês. Espero que tenha acrescentado algo muito importante, decisivo na vida de vocês, assim como também aconteceu na minha. Muito obrigada aos líderes pelo convite e pela oportunidade de estar aqui partilhando a minha história com vocês. Parabéns, Jane. Incrível. Mas calma aí que não acabou não, porque eu tenho um monte de pergunta aqui para fazer para você como seu patrocinador e presidente. Eu quero descobrir umas coisas aqui que até Eu acho agora eu que não ele precisa vir consegui. aqui em Aracaju, está aproveitando a Não, oportunidade. não. Nós vamos aqui. Eu tenho umas perguntas, tá? Sim, Primeiro, parabéns aí pela maturidade, pela clareza, né? Você sente a clareza do trabalho e, por consequência, os resultados. Mas eu tenho, assim, uma pergunta que tem cinco perguntas dentro, certo. tá? Então, eu gostaria que você não me respondesse. Quando que você fez, né? Ou o que te fez tomar a decisão de sair de tempo parcial e integral
Então, eu vou falar todas elas e você vai me dizendo, tá? Eu tive aí no último, né, fim de semana de liderança e eu vi você com muitos deliveries. Muito. Sim, Ué, o que que houve aqui? Cadê que sumiu todo mundo? Onde estamos? Vocês estão me vendo? Porque eu não estou vendo vocês. mas tá todo mundo aí, Daniel, te Pronto. vem. Tá. É, eu vi você fazendo muitos deliveries, Sim, tá? E como é que você faz isso? É, quando que você também virou essa chave de se tornar ativa, participar das férias e fazer novos supervisores? Que eu acredito que isso deixa tudo uma sequência que foi destravando uma coisa, foi destravando a outra. sim. Primeiro a pergunta de quando foi que eu decidi fazer a Herbalife em tempo integral. Eu falei para vocês aqui que eu entrei numa época muito cheia de atividades, duas faculdades, então eu não tinha a maturidade que eu fui tendo ao longo da vida. E o que me deu segurança? Participando dos eventos, vendo as pessoas que estavam próximas, inclusive o Daniel, que está aqui comigo, eu conheci ele num nível bem na empresa, bem metade do que ele está hoje, podemos dizer assim, que eu conheci o Daniel como membro de equipe de expansão global, e aí a gente vê a validação, as pessoas chegando, então vai tornando possível o que a gente escuta aqui, você que está aqui hoje, você está escutando eu, o Daniel falar, então quando você faz parte de uma comunidade de pessoas bem-sucedidas, de ambientes de pessoas que pensam em crescer, você vai observando o crescimento dessas pessoas, o estilo de vida dessas pessoas. E automaticamente eu fui fazendo uma comparação, Daniel. A maioria das pessoas que conviviam comigo, que era da área jurídicas, ele poderia até ter dinheiro, mas eu via que as pessoas da Herbalife não era só sobre dinheiros, eles eram muito prósperos de várias coisas. É uma mudança de mentalidade, é uma empresa que torna a gente mais família, mais humano. Então, isso foi me dando uma inspiração da liberdade, da possibilidade de crescimento. Então, nós somos formados, na maioria das vezes, para estudar, passar no concurso público, principalmente eu que vim dessa regra do estude, entre na faculdade, porque depois de formada você vai passar no concurso. Só que, assim, o salário do concursado ele fica congelado. E eu vi as pessoas da empresa com grande crescimento. Então, eu comecei a mudar a mentalidade. Aquela menina aos 19 anos que sonhava em passar num concurso ou advogar, viu que existiam sim, e existem pessoas bem-sucedidas na área jurídica, mas era um leque muito menor, Daniel. Era uma dedicação muito grande de cursos, de profissionalizações. E quando você vê uma pessoa, uma dona de casa, na sala da casa dela, ganhando tanto dinheiro que às vezes você não vê uma pessoa com tanto estudo, com tanta dedicação, e ali você vê a simplicidade. Eu vi que as pessoas aqui, como a gente aprende, a empresa é simples, mágica e divertida. Não significa que é fácil, porque nada na vida é fácil. Então, todas as coisas têm que trabalhar, têm que se dedicar, mas é a empresa que eu vi que paga muito proporcional à sua dedicação. Então, quanto mais você se dedica, mais você vai ganhar. Então, isso me abriu os olhos de que se eu posso trabalhar mais, se eu posso me desenvolver mais como pessoa, e o que me fez realmente fazer essa virada de chave, que você, como meu patrocinador, consegue muito bem ver isso, de quando você me conheceu e as pessoas que me conhecem, eu não sou a Jane dos 19 anos. Então, assim, eu me posicionei, eu peguei um caderno, eu comecei a analisar as esferas da minha vida, eu decidi mudar, mudar em tudo. Encerrar ciclos, pensar maior, ver que também é possível. Eu comecei para me qualificar para as férias. Eu falei, eu vou começar agora a traçar novas metas. Então, me qualifiquei para as férias e vi que é muito melhor fazer umas férias 0,800 do que gastando como eu fazia antes. Mesmo sendo o dinheiro que eu ganhava da Herbalife, eu comecei a ter a maturidade, Daniel, de aproveitar tudo que a empresa deixa à nossa disposição. Então, eu vi que quando eu me tornei mais profissional e foquei mais, eu ganhei mais dinheiro, eu ganhei mais qualidade de vida, eu ganhei uma amplitude de mentalidade, de educação financeira, que a gente não vê aí fora no nosso mercado. Então, a maioria dos meus clientes, eles são da área jurídica, eles falam, Jane, você tomou a decisão certa.
E realmente essa transição de carreira, ela não precisa acontecer de imediato. Cada um tem seu tempo, assim como eu tive o meu. Daniel teve muita paciência de dizer assim, Jane, tudo é no seu tempo, tudo é no seu processo. Eu estou aqui. Então é isso que a gente tem que fazer com as pessoas, se colocar à disposição e respeitar o momento de cada um. Então chegou o meu momento, quando eu me posicionei e falei, agora eu vou levar o espaço de uma forma mais profissional. Agora eu quero montar uma equipe, eu quero vender não só os produtos da Herbalife, eu quero vender a oportunidade de negócio para mais pessoas se somarem, mais pessoas. Eu resolvi ter um time de pessoas prósperas ao meu redor, não só ser próspera. E o mágico da nossa empresa é que quanto mais você ajuda as pessoas, mais você cresce. Então, é uma das coisas mais bonitas do fundamento mesmo da nossa empresa. Então, a gente não vê isso aí no mercado tradicional, pelo contrário, na advocacia, os meus clientes são os meus clientes, eu tenho que escolher os meus modelos de petição, eu não passo para o colega. Aqui não, aqui a gente está compartilhando o que a gente faz no nosso dia a dia. E já respondendo à questão do delivery, Daniel, eu não fico restrito só ao público do espaço. Porque, como todo comércio, a gente sabe que no espaço Vida Saudável não é diferente de outros locais por aí. Então, se você depende 100% das pessoas que irão até você, você tem que trabalhar publicidade, você tem que estar sempre gerando novos contatos. Então, eu passei a também investir mais nisso, em publicidade, em aparecer no Instagram, que eu tinha muita vergonha. Então, eu comecei a divulgar o que é possível trabalhar com o delivery, as bebidas funcionais, o que eu poderia embalar e que chegaria de boa qualidade na casa dos meus clientes. Então, eu tenho hoje mais de 50, 60 clientes que eu nem sei quem é, que vem do delivery. E que às vezes me encontra na rua e eu vejo que olha assim, aí eu sorri, tudo bem, oi, tudo bem, eu sou de lá do delivery, do Janimatos, aí, olha, você é igualzinho ao Instagram. Por quê? Porque às vezes as pessoas usam tanto filtro, tanta coisa, que o outro se transforma. Então a gente tem que ser a gente mesmo, a gente tem que ser natural, a gente tem que acolher os nossos clientes. O online, ele parece frio, gente, mas quando a gente dá o nosso melhor, quando a gente acolhe, então, como eu fui fruto do online, o Daniel também, então eu consigo sentir o calor das pessoas através de uma câmera do celular. Então eu gosto muito de mandar áudio para a pessoa, eu gosto muito de estreitar isso. Eu posso te ligar, só que na geração de hoje muita gente não gosta de ligação. Você prefere por mensagem ou por áudio? Então eu deixo o meu cliente do online muito à vontade. Como que você gostaria de ser tratado aqui? Você prefere que eu digite? Você prefere que eu mande um áudio? E você já vai deixando a pessoa confortável, gente. Porque a gente vive, o mundo mudou. Tem pessoas que não gostam de escutar áudio. Então, assim, são detalhes que você vai ganhando os seus clientes, você vai acolhendo, você vai trazendo um diferencial. Outra coisa, o que eu gosto, eu imagino que outras pessoas também gostem. Eu gosto de novidade, eu gosto de lançamento, sem perder o fundamento. O foco é o quê? O foco são os produtos da empresa. Então, o que eu posso fazer é estar sempre criando combos, promoções. Eu junto uma bebida com outra, dou 10% de desconto na outra semana eu já mudo qual é a bebida. E o cliente às vezes está comprando tudo no mesmo preço, mas é uma roupagem diferente. O hype essa semana ele está comprando 5 leve 6. Então, assim, mulheres amam uma promoção. E o meu público, a maioria delas é mulheres. Então, assim, eu sempre lanço uma promoção ou outra, e isso faz com que eu acabe trazendo outras pessoas que estão ali visualizando, visualizando. E o online, ele é lento, Daniel, mas ele tem um efeito. Por isso que a gente não pode depender só do online, a não ser que você trabalhe só com o online e direcione seu foco para isso, porque tudo funciona. Mas como anfitriã do Espaço Vida Saudável, eu foco nos que estão ali, mas eu também dedico um tempo para estar sempre postando, por quê? Porque nem todo mundo que vê ali, essa semana eu fechei uma venda de uma cliente que é minha seguidora há mais de um ano. Ela falou: eu acompanho o seu trabalho aqui há mais de um ano e eu nunca conhecia os produtos, eu tinha receio de conhecer, mas ao longo desse tempo você foi conseguindo transformar dentro do meu coração uma credibilidade, uma necessidade de querer usar os produtos também, porque eu falo isso, que os nossos produtos eles são essenciais na vida dos nossos clientes. Não sei se respondem todas as suas perguntas. Não, ainda não. É, deixa eu O ver patrocinador aqui. é exigente, ele tem tudo na Reativa. ponta do lápis. Tá. Não, uma questão, porque você fazia em tempo parcial e você levou um tempo para se tornar ativa. E Sim, aí, Dani.
com essa decisão de se tornar ativa, você também acabou ganhando as férias e tudo mais, e ganhando os royalties. Sim. Quando foi que virou essa chave de se tornar ativa e o que que você teve que mudar na operação, no seu dia a dia, para você se tornar ativa? Primeiro passo, eu comecei a acompanhar os números. Todos nós aqui, distribuidores independentes, no dia primeiro ou no final do ciclo de cada mês, o nosso sistema da Herbalife ele é zerado. E durante muito tempo eu não acompanhava os números. Às vezes Daniel me ligava e falava: falta tantos pontos para você se tornar ativa pelo primeiro mês. E eu não entendia a importância. Então, você que está aqui, que já tem um distribuidor na sua equipe, nunca deixe de mandar uma mensagem, porque isso vai plantando uma sementinha no coração dele. Mas Daniel, ele não era uma pessoa assim. Você precisa comprar tantos pontos para. Não, ele dizia bem assim: Jane Cleide Matos, faltam tantos pontos para você abrir o seu primeiro mês de ativa. E aí ele falava dos benefícios de ser ativo, mas ele deixava à disposição. A parte dele era feita. Chegou um tempo que eu comecei a pensar assim: eu já estou fazendo esse negócio em tempo integral. Que tipo de profissional eu estou sendo? Eu não estou levando a sério o que eu decidi agora fazer como profissão. Eu parei, eu comigo mesmo, para falar bem assim. Eu decidi fazer isso aqui como profissão e eu não estou dando o meu melhor. E isso não é o meu perfil. Então, eu resolvi, como a gente costuma até falar aqui, os colegas que estão há mais tempo no negócio, resolvi entrar de novo na mesma empresa, com o mesmo patrocinador, no mesmo time, porém com uma perspectiva de olhar diferente. Eu peguei um caderno, Daniel, e tracei, peguei 2.500 pontos e dividi pela quantidade de dias do mês. E aí eu comecei a ver quantos pontos de volume eu precisava fazer por dia no meu espaço Vida Saudável. Eu tenho uma cartela de cliente de produto fechado que é fora do espaço, era da época que eu fazia como renda extra, como eu fazia só venda de produto fechado. Então eu fui resgatando esses clientes, entrando em contato com eles de novo, e eu vi que eu precisava fazer mais, porque o que eu fazia me gerava aquele ponto de volume. E também resolvi ir em busca de novas pessoas, porque eu já tinha um grupo, mas aquele grupo ele já caminhava com as próprias pernas, eles já estavam muito certos do que eles também queriam no negócio, e outros estavam nos seus momentos, assim como eu também já tive. Então eu parei e falei bem assim, agora eu preciso sentar comigo e fazer um planejamento de metas. E o foco foi me qualificar pela primeira vez para as férias. Porque quando a gente busca as promoções da empresa, ela por si só vai fazer com que você cresça no plano de carreira, motive mais e você tenha controle dos números. Por quê? Porque você está numa meta de qualificação para alguma coisa. Então eu peguei o que me deu assim um norte, realmente foi as férias. Eu peguei as férias e com a pontuação que eu precisava fazer para me qualificar nas férias, eu fiz o meu planejamento mensal, com vendas de produto fechado, com clientes do espaço, com o delivery, trazendo novos distribuidores que também somam a pontuação. E isso foi me dando mais disciplina. Quando eu fiz o primeiro mês, eu vi que era possível. E como o Daniel falava, abra o primeiro mês. Qualifique, faça o seu primeiro mês ativo. Depois de lá, vai dar uma sensação, gente, de possibilidade, de que você pode, de que você consegue. E a partir daí é só seguir fazendo. Chegou o primeiro dia útil do mês, você agora tem que lembrar aqui, como Martinha fala, é jornal de ontem, do mês passado. Agora é tudo novamente. Há quem diga que, de novo, tudo isso vai começar do zero. A gente que tem o olhar de empreendedor vê possibilidades, possibilidades de contactar pessoas novas, possibilidade de ter novos clientes, possibilidade de ajudar ainda mais os nossos clientes com mais produtos. Então, eu coloquei como meta, Daniel, também no meu espaço, que as pessoas aumentem o consumo de extra dentro do espaço. Então, oferecer mais os nossos extras para deixar a pessoa mais saciada, mais nutrida, aumentar o valor de proteína, porque se ela come ali, ela está acostumada a mastigar lá fora, mas ela sai bem nutrida, o nosso produto ele já entra diretamente na corrente sanguínea, ele sai dali nutrido, ele não vai comer outra coisa. E ele comeu algo de qualidade, então aumenta o ticket do nosso espaço, aumenta ponto de volume,
Então, foi basicamente, e não basicamente, realmente é uma estrutura que a gente precisa montar, é sentar, às vezes está tudo tão no automático que a gente acorda todos os dias, vai para o nosso espaço Vida Saudável, a gente faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes. E eu não fui diferente de alguns, talvez, que estejam aqui. Eu passei 12 anos fazendo uma Herbalife sem ter muito controle, claro, com muita responsabilidade, mas sem estratégia, sem foco, sem visão de futuro, de crescimento. Estava confortável, porque eu ganhava dinheiro, mas não é só sobre ganhar dinheiro. Existe um plano que você pode chegar nele, está aqui à disposição. Então, eu passei a entender que estava ali, Daniel, à minha disposição. Quem não estava indo em busca era eu. E aí eu decidi ir realmente em busca do que a empresa tem à disposição de qualquer pessoa que está aqui. Você chegou aqui hoje como convidado, você resolveu comprar o nosso produto, que é o kit de cadastro inicial, de inscrição, para você se vincular à nossa empresa. A partir daí, você pode fazer com seriedade, e a empresa tem os níveis que você pode chegar lá, e eles estão ali. O tempo é seu. Vocês não precisam esperar o tempo que eu passei, porque a gente tem que pegar as melhores histórias. Então, pegue o meu trecho dos 12 anos até os 16, que eu acredito que é um trecho de acelerador. Então, assim, realmente, quando você decide, as coisas começam a acontecer num giro que não é de 100% não, gente. É assim, é um giro de 360 graus na nossa vida, que pode se transformar. E o que muda? Decisões. A gente precisa tomar as decisões de acordo com o que vai levar a gente no resultado que a gente quer. Então, se Muito bom. posiciona onde você quer chegar na empresa, quanto que você quer ganhar, vai determinar também o nível que você precisa chegar na nossa companhia. E eu resolvi aumentar o meu padrão de vida, aumentar a minha qualidade de vida, sonhar mais alto. E esse sonhar mais alto e exigir de mim também mais estratégia e planejamento para conseguir realizar, Daniel. Muito bom. Shane, fazendo um parêntese dentro do que você acabou de comentar, eu lembro de momentos que nós tivemos conversas sobre ganhar as promoções da Herbalife, né? E você sempre foi uma pessoa muito racional, né? Aquela pessoa ali que é questão de lógica as coisas e acabava muitas das vezes não se permitindo se influenciar pela inspiração das qualificações. E você algumas vezes já falou assim para mim que se ganho dinheiro eu posso fazer o que eu quiser, comprar o que eu quiser e tudo mais. E eu gostaria que você passasse para mim, que eu fiquei muito feliz quando eu ouvi o seu depoimento, de quando você qualificou a primeira vez para as férias, a percepção de uma pessoa lógica, decidida, racional, equilibrada, teve ao participar pela primeira vez das suas férias dentro da Herbalife? O que foi o diferencial para você? Você já estava acostumado a viajar, você já vem de um padrão de vida bom e de repente você está ali agora jogando o jogo do negócio. Daniel, as pessoas às vezes falam assim, você precisa estar numas férias da Herbalife. Aí eu falava, gente, o que é que tem umas férias da Herbalife? É um resort comum como qualquer outro. Na época, minha irmã qualificou até com o Daniel, a Micaele, o Ângelo, o Roberto e outras pessoas aí foram para o Chile. Aí em seguida eu comprei a minha passagem, comprei o pacote fui para o Chile e era assim que eu dizia para Daniel. Ah, a Herbalife fez tal promoção. Era só eu me organizar financeiramente, eu ia lá e fazia também. Até um dia que eu resolvi ser curiosa, entender o que era esse estado, o diferente, porque uma coisa que eu também aprendi na vida é só dizer que eu gosto de algo quando eu conheço ou que eu também não gosto. Então, eu precisei estar lá, eu precisei me qualificar a primeira vez para poder entender tudo o que vocês falam. E, gente, não dá para passar só estando lá. Por isso que eu demorei tanto tempo. Se eu tivesse me qualificado logo de primeira, nos primeiros anos, eu não teria ficado mais fora. Porque eu duvido uma pessoa que se qualificou para estar nas férias não querer estar mais. E foi esse sentimento que despertou em mim. Primeiro, quando eu cheguei no resort, a gente chega no resort normal, vem uma recepcionista, dá boas-vindas, recolhe ali suas malas, vai lhe direcionar, a depender do tipo, tem um atendimento um pouco mais elaborado, mais sofisticado. Mas a Herbalife não é assim só o resort, gente.
Ela monta uma estrutura dentro de uma estrutura maravilhosa dentro do resort. Ela faz assim a magia de você encontrar os seus colegas, aquele ambiente, as pessoas prósperas, a conversa, a inspiração de estar ali ao redor daquelas pessoas. O legal de tudo, assim, tudo muito leve, muito agradável. Não só de férias, assim, até uma viagem mesmo que você vai para um evento fora. A gente foi para Extravaganza no Chile. Eu já conhecia a neve, eu já tinha feito passeio de neve. Eu falei, Gina, eu acho que eu nem vou fazer esse passeio da neve. Quando eu olhei para o time, eu falei, o pessoal vai fazer? Aí ela falou, vamos, porque tem muita gente que está aqui. E o sonho era conhecer a neve, Jane. E aí eu disse, se todo mundo vai, eu vou também. Aí fui. Daniel, é a mesma coisa das férias. E a neve, sozinho, ou acompanhado de uma outra pessoa, de um grupo de amigos, é totalmente diferente de você ir com o seu grupo. Ou se você ainda não tem um grupo, vá você. Então, o que eu posso dizer para vocês é que tem coisas na nossa vida que quem é mais experiente do que eu, ou ainda não tem a experiência que eu tenho aqui, com certeza tem pessoas mais velhas e mais novas que eu. Então, o que eu posso dizer para vocês é se permita. Tem coisas que, por mais que eu fale, Daniel e outras pessoas falavam muito para mim. Eu só consegui entender e sentir quando eu estava lá. Se eu disser que a neve é gelada, você sabe que a neve é gelada, que é um gelo, mas você só vai saber a intensidade do frio, a magia de estar ali, de mesmo gelado você querer fazer um boneco de neve quando você vai estar lá. Então, a mesma coisa é as férias. Você só vai entender o que é isso, o que é você estar num lugar de ambiente, de pessoas altamente motivadas, felizes, prósperas. As conversas, o planejamento de vida, o compartilhar, a alegria. Então, assim, eu não vejo um ambiente melhor para a gente estar hoje, inserir a nossa família, quem tem filhos, os filhos. Então, assim, você vê os filhos dos distribuidores brincando com outros filhos, aquela café da manhã todo mundo se encontra, aquela alegria, vai malhar e tem um colega ali, então não é ir num resort sozinho, não é num cruzeiro sozinho. Eu fui no cruzeiro, eu conheci tanta gente da empresa que não sabia nem quem eu era, e a gente sentava e compartilhava, e eu aprendia, eu ensinava, eu voltava com a bagagem, gente, que não é só sobre Herbalife, é sobre a vida. Então, é isso, Daniel. Às vezes a gente nem consegue transmitir, mas se eu puder dar um conselho para vocês, meu pai fala que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas aqui na empresa a gente gosta de compartilhar as maravilhas que a empresa proporciona para a gente. E se permita se qualificar para as primeiras férias. Depois você decide. Porque foi isso que eu fiz. Eu disse, eu vou me qualificar para a primeira. O Hélio Artuso, no meu reconhecimento aqui de milionária aqui em Aracaju no final de semana de liderança em janeiro, ele falou bem assim, ô Jane, você agora não quer ficar mais nem fora de nenhumas férias? Porque chamaram lá para reconhecer os novos qualificados para as próximas férias. Vamos estar todos juntos. Ele disse, lembro que você não queria ir para essas férias e agora eu vejo que vamos lá, a Jane está em todas agora. E realmente é isso. Não é só sobre férias, é sobre ambiente, é sobre realmente estar ali ao lado de pessoas que só vai influenciar a gente para o bem. Então, é uma magia, gente, é uma energia tão boa. É aquela sensação assim que somos uma família grande de diferentes personalidades, de diferentes condição financeira, mas ali todo mundo se reúne com um único propósito, celebrar as conquistas do ano que passou, porque a gente trabalha em um ano e usufrui as férias como no mercado tradicional. A gente trabalha, descansa. Então, ali a gente está não só descansando, a gente está celebrando a nossa conquista, a conquista da nossa equipe que chega junto também. Eu tenho certeza que Daniel, quando me viu lá, ficou muito feliz, era nítido o seu semblante de dizer bem assim, era isso, Jane. Eu tanto falava para você. E a minha carinha, eu lembro nitidamente. Eu e minha irmã fomos vestidas iguais, porque a gente parece gêmeas, e Daniel tirou uma foto com a gente e ele falou bem assim: Você tá feliz? Eu lembro dessa frase que Daniel falou quando me encontrou, porque eu acho que ele via assim o meu semblante de realização, de felicidade mesmo. Ele falou: Você tá feliz? Eu falei: Muito. Ele valeu a pena, eu demais, Daniel. Aí ele: E aí, vai querer ficar de fora? Eu falei: Não, vamos rumo às próximas férias. E aqui estou, qualificada para mais umas férias e já em qualificação para as próximas, porque todos os anos a gente tem essa possibilidade de estar sempre ganhando férias. Parabéns. E para a gente é muito interessante ouvir, né, de você, porque Jim Rohn fala que nós temos que aprender de todos os lados e todas as histórias. E aqui você está trazendo
uma história de sucesso para gente, mas que teve momentos que foram decisivos para hoje você estar nesse PIN de milionário. E o conjunto dessas ações, né? Quanto mais você vai subir na montanha, mais você vai enxergando o horizonte, lhe trouxe para esse patamar maravilhoso. E dentro disso, para a gente já ir encerrando, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você também, mais uma vez, pela sua visão, pelo seu posicionamento do sistema, Jane. Sim, O que o sistema representou para você durante esses 16 anos, né, aproximadamente, que você teve momentos que você ficou no tempo parcial, teve momentos que você estava mais focado na sua formação ou no seu trabalho secular, e o que que o sistema fez para apoiar a sua equipe, para apoiar o seu negócio, que inclusive fez crescer o negócio através do sistema. Então, para todos nós que estamos aqui, o que representa para você o sistema de apoio Herbalife, enquanto estrutura de apoio, enquanto um processo para autodesenvolvimento, você tem que se relacionar com outras pessoas, você tem que aprender a ter esse senso de comunidade, desenvolver a ponto de se colocar no lugar do outro, e muitas das vezes, quem é muito crítico, quem é muito analítico, ele vê ali ser desafiador se comprometer com o sistema. sim, Daniel. A dificuldade de maioria das pessoas quando chega na empresa é entender que esses eventos que a gente tem, por exemplo, você está aqui até essa hora, todo mundo teve um dia de trabalho, mas quem está aqui, primeiramente, parabéns, porque vocês estão valorizando a informação. E aí, quem tem informação, com certeza sai à frente. O sistema, ele é o ponto principal do nosso negócio. Eu não acredito que há crescimento em quem está fora do sistema. E, Jane, você ficou fora do sistema? Sim, que foi o período que eu não cresci. Porque eu ia para o sistema sem me comprometer, às vezes pela minha profissão, porque às vezes não dava tempo de estar realmente lá, porque algumas coisas acontecem em alguns horários que eu estava na minha outra atividade, que, como eu falei, eu fiz durante muito tempo como tempo parcial, mas chegou a época que eu comecei a fazer em tempo integral. E aí, mais uma coisa, eu fui direcionada. Eu fui cadastrada por uma pessoa do Rio de Janeiro e moro em Aracaju. Na época, eu morava em Ribeirópolis. E o meu patrocinador me apresentou o sistema de Aracaju. Então, ele já me conectou ao sistema. E eu conectei as pessoas que eu fui trazendo ao sistema. Então, eu entendi que o que foi feito comigo, eu precisava ensinar. Por mais que eu não fizesse, era uma decisão minha, mas eu precisava direcionar as pessoas para o caminho certo. Então, se você está aqui e pelo seu momento, pela sua outra atividade, ou pelo momento que você está vivendo, você não está fixo no sistema, levando a sério, conecte as suas pessoas ao sistema, porque foi isso que eu fiz. Quando eu entrei na empresa, quando eu conheci o plano de carreira, o plano de marketing da empresa, me disseram que era as múltiplas vantagens e eu falei, se puder entrar só uma pessoa, eu vou colocar minha irmã. E aí ele falou que eu poderia entrar e colocar minha irmã e ela ser a minha distribuidora. Eu não tinha tempo para nada, a minha irmã tinha muito tempo. Então eu fiz o quê? Ela tem tempo para ir para o sistema. Conectei ela no sistema e tudo que ela fazia, ela fez a mesma coisa. As pessoas que ela trazia, ela também é conectando no sistema. Passei um tempo longe do sistema e esse grupo permaneceu no sistema. Nem todos, porque nenhuma regra ela é unânime, Daniel. Mas as pessoas que permaneceram no sistema, quando eu voltei, elas estavam firmes lá. E isso me fez ainda mais entender que quem estava perdendo em não estar usufruindo daquela estrutura que já estava montada ali era eu. Eu vi que as pessoas que estavam no sistema era quem estava mais crescendo. Porque quando você entra, você não sabe muita coisa da empresa, mas lá tem líderes para poder treinar as pessoas que você vai trazendo. E todo mundo vai compartilhando as suas histórias, e todo mundo vai crescendo e evoluindo. E a gente nunca sabe qual é o dia daquele evento que você vai
e realmente vai ter o giro de mentalidade, porque foi assim que aconteceu comigo. Depois eu me comprometi em estar sempre no sistema. Eu já tinha pessoas lá, então eu nunca ia só, eu nunca entrei só. Eu já entrei com pessoas conectadas no sistema. Por um tempo eu até saí, e essas pessoas ficaram. Quando eu voltei, elas estavam firmes na rocha, que eram realmente no sistema. E eu fiquei um tempo lá, indo, sem colocar novas pessoas, e aí vem o outro movimento. Não basta só estar no sistema. Eu preciso conectar novas pessoas também ao sistema. Porque toda a estrutura, ela já está montada, Daniel. A gente só precisa aproveitar e usufruir dessa estrutura que foi tão bem montada e planejada. Então, eu decidi realmente fazer o trabalho de ter novas linhas, de conectar essas novas linhas ao sistema, sem deixar o meu foco do que eu já tenho, que é as minhas ferramentas do dia a dia. Então, eu fui inserindo essas pessoas no sistema para que elas conseguissem entender também o real valor de estar ali. Muito bom. Parabéns mais uma vez. E por último, eu gostaria que você passasse para a gente qual é o sentimento de, pela essa sua decisão, você hoje tem uma primeira linha, a sua irmã. Você sempre pensou nela, inclusive, se pudesse entrar, seria ela a única a entrar, né? O seu cunhado e a sua irmã no patamar de milionária, 7.500 royalties. Essa, essa prenúncia de que logo, logo você estará qualificando presidentes, já uma presidente executiva, né? Esse sentimento, mas além desse sentimento, e toda vez que eu vou a Ribeirópolis, eu fico muito feliz porque o que acontece na sua vida acontece na minha, de ver a sua mãe feliz no espaço Vida Saudável, de ver tantas pessoas que a partir dessa decisão você causou, né, esse impacto em mais de 20 cidades, em vários países. Como é que é esse sentimento hoje de você ver tantas pessoas no palco, você vê os reconhecimentos da Herbalife essa semana, quantas e quantas tops do Brasil estão ali fazendo parte do seu time? Como é que fala pra gente um pouco, tenta passar pra gente como é que é esse sentimento. Então, Daniel, é um sentimento assim de que valeu a pena. Às vezes a gente não tem noção do que as escolhas, do que as decisões da nossa vida podem nos levar. Então, você que está aqui hoje, se você foi convidado para estar aqui, eu não sei o tamanho dos seus sonhos, porque na época era só R$ 500. Então, foi sempre alcançando muito maior do que os meus sonhos na empresa. Eu nunca ganhei só R$ 500 na empresa, desde quando eu entrei atendendo um cliente por dia. Mas a sensação, Daniel, que eu tenho é de não só realizar os meus sonhos, mas de ver tantas pessoas realizando os sonhos dela. Eu ainda não tenho filho, mas eu posso dizer que talvez seja a sensação de um pai, de ver um filho se tornar próspero, de ver um filho evoluir, de ver um filho se desenvolver em todas as áreas da vida, porque é a empresa que mais treina e mais nos capacita. Então, é um sentimento de gratidão, de certeza, de gratidão a todos os líderes que passaram pela minha trajetória e principalmente a você, Daniel, que sempre nos inspirou com a sua história, sempre nos mostrou que era possível. E às vezes a gente não enxerga porque não entende. Então, quanto mais rápido, quanto mais rápido a gente se permitir, mais rápido a gente vai usufruir do estilo de vida. Então, o sentimento é um sentimento de gratidão, de realização, de validação do que a gente só via antes nas revistas dos presidentes. Então, ver o crescimento da minha irmã, ver que ela também já está com um pezinho já, com certeza, muito em breve, ela e o Ângelo vão qualificar a presidente, e eu já vou me qualificar a presidente com o presidente da minha organização. Então, é um sentimento assim maravilhoso, inexplicável. Eu desejo que vocês também tenham esse mesmo sentimento que eu tenho tido nos últimos dias, não só de qualificar a milionário, mas de ter um casal de milionários 7.500 royalties. É muito bom. Parabéns, Jane. E eu deixo aqui, pessoal, a minha gratidão a Deus por encontrar pessoas maravilhosas como vocês fazendo parte da equipe, porque até agora a gente está falando aqui das conquistas, estamos falando dos benefícios, mas por trás dessa história tem centenas,
milhares de pessoas que mudaram a vida através dos produtos, que mudaram suas vidas financeiras, e nós conhecemos bem quantas e quantas histórias de pessoas que hoje tem uma vida completamente diferente a partir da organização da Jane, da Gine do Ângelo, de Micaele, de Pablo, de tantas pessoas que nós são da equipe de tabuladores, aí de Suzana Rosendo e Adriano, são os tabuladores que estão fazendo acontecer. Agora a Denilza, né? E a Denilton, que incrível como é que essa empresa tem esse veículo e Jane foi uma, né, a gente não é mensagem, ela foi uma mensageira que levou essa oportunidade para aí. Então, mais uma vez, eu espero logo, logo estar colocando o PIN da equipe de presidentes no seu peito, merecido, e aí sim imortalizar o seu nome naquela parede de platina e o seu legado nessa terra ser confirmado através desse reconhecimento. Deus abençoe a você e a todos. Espero que 2026 seja um ano de muita prosperidade. Manter o foco na missão, foco em ajudar as pessoas e com certeza nós estaremos aí celebrando os próximos resultados na extravaganza do Panamá. Vai ser incrível. Estaremos com um grupo maravilhoso lá, muitos reconhecimentos. Então, Jane, parabéns mais uma vez. Eu não me canso de ouvir a sua história e a cada vez mais eu aprendo mais um detalhe que a gente vai percebendo que essa coletânea de experiências forma a Jane Cleide da equipe de milionários que hoje está aqui na minha frente. Parabéns. Muito Grande obrigada. abraço, pessoal.